a mais um episódio do canal da Jet Lounge e hoje muita gente pediu um jet com motor de carro. Esse jet aqui tem motor de HB20. Então roda a vinheta que nós vamos fazer o jet test dele hoje para vocês. Bom galera, como vocês estão vendo é um Yamaha modelo FZR ano 2011 o casco, porque o motor foi alterado. Só para vocês saberem, o motor original gera em torno de 232 cavalos. É um motor 4 cilindros, 1812 cilindradas que roda somente na gasolina. A novidade é que esse jet roda no álcool, ele é flex, 1.6, 1.600 cilindradas, 212 cilindradas a menos do que o motor original e 100 cavalos, em torno de 100 cavalos a menos, porque aqui a potência declarada é de 130 cavalos. Mas vem dar uma olhada no que ele fez aqui. O casco é o mesmo, como vocês conhecem. Aqui a parte do bagageiro tá igual, né? Como vocês podem ver, foi feita algumas adaptações para o painel, né? Para comunicação com o módulo. Só que ele tá um pouquinho mais pesado, porque no retrovisor ele colocou duas caixas de som e aqui tem uma adaptação para que caiba o painel do HB20, ó. Como vocês estão vendo, esse tecido é do painel de carro, que é a parte protetora do sol para você enxergar mais. Então olha que interessante, ele alterou toda a parte interna e a parte externa está toda igual. Então é um casco ano 2012, na verdade, não 2011, do Yamaha FZR, que na época ele infelizmente saiu de linha e na época era um jet para corrida mesmo, muita gente corria com ele. Isso aqui tá original, a geladeirinha que a gente chama, e como vocês podem ver, o motor 4 cilindros, 1.600 cilindradas que roda no álcool, ele tá pré-aquecido, porque no frio resiste um pouco a dar partida. Poderia ter colocado uma injeção, sim, pra, que nem os carros flex que fazem com a gasolina. Aqui ele mudou. O que tem de diferente? O escape foi inteiro feito, o catalisador está aqui, é um motor bem silencioso que vocês já ouvirão, e o filtro de ar ele está direto. Ele tem um filtro cônico ali embaixo para que ele sugue ar melhor, né? Mais frio, quanto mais frio melhor é. E a parte de trás aqui tá praticamente original. Ele trocou a bateria, colocou uma bateria de automóvel e lá atrás ele substituiu a bomba de porão, que é o que tem de 500 GPH, que são galões por hora. Ali tá de 750 e colocou um sapinho. Esse sapinho, quando ele levanta, ele aciona a bomba porque ele detectou que tem água. GPH, pessoal, é galões por hora. Um galão tem em torno de 3,8 litros, né? Então você faz 7 vezes 3, 2.000 e cacetada litros por hora que ele tira. É uma bomba para o tamanho desse porão um tanto quanto eficiente, tá? Lembrando que já vem no jet original o de 500, esse é o de 750. Então eu vou fazer o mais interessante, que vocês devem estar muito curiosos. Antes, vem dar uma olhada no painel. O painel do HB20 mesmo, contagiros do lado esquerdo. Aqui eu vou ligar a ignição para vocês verem, mas antes dá uma olhada na ignição, que interessante. Aqui é a chave do carro. Então ó, viro, opa, agora ele acionou a ignição e aí eu pego a chave do jet, coloco aqui. Vamos ver se eu acertei o que o dono falou. E olha só, ele já está pré-aquecido. Olha o painel, o contagiro. E do lado direito o velocímetro. Aqui vocês não devem estar vendo porque tá com reflexo, mas é o odômetro, o trip, tudo dele. A chave de segurança continua sendo utilizada, isso foi uma ótima coisa que fizeram, né? Porque o carro você teria que desligar a chave está aqui dentro e aqui tem um controle de som.
né? Onde você liga ele e controla o sonzinho lá. Você coloca o seu USB, o SD, o card, enfim. E aqui o botão trip, que é o que mexe no painel, que eles mostram todos os parâmetros. E a chave ficou aqui. Então tá um pouco interessante esse negócio, bem diferente. E eu tô doido para ir para a água, então vamos para a água mostrar esse jet para vocês, para ver quanto que ele rende. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu já quero mostrar de cara para vocês é a partida dele e o quão silencioso é esse motor. Então, ó, vou dar a partida. A ignição aqui embaixo já está ligada. Olha o silêncio que é. Esse jet vai dar até para eu conversar com vocês com ele ligado. E o giro dele, por ser um carro menos de 1000, né, tá 0,800 giro, né, parece telefone, número de telefone, mas ó, você vê, é bem baixo e tá marcando aqui temperatura e o combustível que tá cheio. E a sensação que dá é diferente, porque eu tô acostumado já com o painel do FZR, né, mas você vê que é um negócio bem maior. Parece um Landauzão, um negócio muito louco, é diferente. Aí o contagiro do lado esquerdo, você fica viciado em olhar nele. E é impressionante. Até agora eu achei muito legal. O casco, por ser... Eles escolheram um casco que navega, um casco bom, né? Que é o FZ. Não é melhor que o FX, mas o FZ já é para racing. Então colocaram num casco que relativamente é de performance. Agora eu vou fazer os testezinhos de... Ele tem 130 HP, então nós vamos fazer uns testes de potência para vocês, de curva, né? Porque vai demonstrar a potência dele. Curva, uns cavalinhos de pau. Vamos ver se ele vira cavalo de pau com 130 HP nesse casco aqui. Bora. Vamos lá. Como ele é um casco que não é feito para isso, você vê que não é tão fácil de fazer o cavalo de pau. E como assim, para mim que já andei no FZ, estou acostumado a ter muito mais potência. Então você sente essa falta de potência. Mas ele não deixa tanto a desejar. Claro que um pouquinho mais, de repente um projetinho desse aqui, um turbo com pressão baixa para durar mais, não sei, pode ser uma boa. E o casco, ele é um casco desenvolvedor, né? Então você vê que curva ele faz bem e que é um casco preparado para ter mais potência, para ter mais performance. Então nos 232 cavalos que tem no original, mais ou menos, ele desenvolve muito bem, ou seja, tá sobrando aqui espaço para colocar mais potência. Agora nós vamos fazer o teste de ré para vocês verem, que é um negócio interessante. A partida dele, ó. A ré no Yamaha ele tem o limitador, né? Aqui ele não tem. É uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque se você acelerar, é capaz até que ele molhe até aqui, ó. Olha lá. Então ele é forte. Ele puxou a manivela aqui e ele vira bem, ó. Coisa que assim, por exemplo, no Yamaha ele corta com 3.000 e pouco, 4 giros. Então se você puxar bem, ele não a ré desse jet é diferente, que ele não tem limitação, né? Olha lá.
2012, eu tô confundindo com 11, por isso que eu tô olhando, e assim, muito silencioso. Então agora nós vamos fazer o teste, ele não tem o freio, né? Então não tem como eu apresentar para vocês o teste de frenagem. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o meu relógio aqui e ele vai marcar em nós. Então vocês fazem vezes 1.8 para ter a relação de quilômetros por hora. E aí eu vou fazer uma arrancadinha para vocês verem como que funciona e vou fazer um teste dinâmico, fazer as curvas acelerando o máximo agora para vocês verem tudo que esse jet faz. Aqui, ó, como vocês viram anteriormente, são duas caixas de som controladas por aqui. E de novo, é impressionante o silêncio, né? E a marcha lenta como ela é devagar. Eu não desliguei em nenhum momento o jet para falar com vocês, então vocês estão me ouvindo bem. E tá aqui, ó. Você sente que é um motor, é 4 cilindros, ele vibra um pouco, mas você vê que é muito silencioso. Então, vou fazer um teste dinâmico para vocês verem. Eu já sei que esse jet é muito bom de casco para fazer curva e acelerar, mas vamos ver como ele se comporta num 130 HPs agora. 3, 2, 1. Olha, galera, mostrar um pouco do funcionamento do painel para vocês verem, ó. É que o velocímetro também ele vai subindo e ele marcou aqui quase uns 80 por hora. A velocidade máxima que ele atingiu aqui pelo GPS 41 nós. Então isso daria equivalente aí a 45, 46. Se for no liso, como aqui é mexido, se trabalhar aqui o trim, colocar o peso mais para trás, ele daria umas 47 milhas, mais ou menos aí, uns 41, 42 nós. Então você vê que é um jet que tá sobrando, né, pro casco, tá sobrando o casco e faltando o motor. Então é um motor que do Hyundai já é confiável e 4 cilindros. O que o dono fala é que é muito econômico. Na minha concepção, eu não sei a questão de durabilidade, tá? Existe uma engenharia envolvida nisso. Os coxins, que é onde prende o motor, eles foram adaptados, foi feito um berço para que ele pudesse
encaixar nos coxis originais do Yamaha. A refrigeração dele é igual do Yamaha original, em que ele é refrigerado inteiramente pela água. E o que mais desse jet? Olha, pessoal, eu achei legal. A gente tem sempre um pré-conceito das coisas que são alteradas, né? Swap de motor que o pessoal fala. Normalmente o pessoal faz swap em carro para motores mais potentes. Nesse caso aqui foi um motor menos potente aspirado, que ele utiliza álcool, declarado nesse motor pela fábrica 130 HPs, né? Acredito eu que no álcool, porque no álcool dá mais potência. Então ele é um motor flex, então ainda tem essa possibilidade. Então assim, é um jet legal, um casco de performance. E agora a questão é ver a durabilidade. Navega muito bem. A arrancada dele é o que eu falei para vocês. Eu estou acostumado a andar com FZR. Ele tem 130 cavalos. O FZR dá em torno de... Esse é um SHO que ele é supercharger ainda, né? Mas ele dá em torno de 232 cavalos. E muito bom, parabéns ao dono. E fez o sonzinho acoplado no retrovisor. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio. O jet é muito bacana mesmo. E agora vou consultar o dono constantemente para ver. Quem sabe ele volta daqui 1, 2 anos para mostrar em questão de durabilidade. O interessante é que no painel aqui, se eu não me engano, acho que estava escrito 64 mil quilômetros, que é o que já tinha rodado do motor. E você vê que assim, não tem marcha, né? Então o motor anda sempre no giro alto. É como se você tivesse com o seu carro andando a segunda marcha e acelerando. E ele bate ali 6 mil e poucos giros. E ele limita. E aí, pra mim, parece um GTI, né? De arrancada e tudo mais. Agora é a questão de durabilidade que a gente vai ver com o dono. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Mais um teste para vocês interessante. E espero que vocês tenham curtido também. Um beijo no coração, se inscreva no canal e até a próxima.